aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Cássia, prof de RG1, e nesse vídeo a gente vai ver a ferramenta Pilar. A gente vai colocar um pilar aqui no banho do apartamento Praça 4, lembrando que aqui a gente não tem pilar, a gente vai só aprender a inserir um pilar a título de conhecimento. Depois, quando vocês estiverem modelando todo o apartamento, a gente vai inserir alguns pilares próximos lá da sacada. Mas aqui então é só para a gente entender como é que funciona. A ferramenta Pilar, ela está logo abaixo aqui da parede, só dá 2 cliques para ela abrir. Por exemplo, aqui a gente já vai ver que ela tem a largura e o comprimento, da mesma forma que a gente tem nas paredes, aparece aqui. No caso aqui, a gente está com essa altura do pilar travada, por quê? Porque ele está vinculado ao primeiro pavimento e a gente tem 2,75 entre os pisos, né? Se eu deixar como não vinculado, a gente consegue alterar essa altura aqui, mas a princípio a gente vai deixar como vinculado. Algumas coisas importantes aqui em relação à posição do pilar, se ele é vertical ou se ele é inclinado, a gente vai deixar o vertical. E aqui o método de envolvimento, se a gente vai fazer a alvenaria interromper quando chega no nosso pilar, ou se a alvenaria vai envolver, o reboco no caso da alvenaria vai envolver esse pilar. Eixo de referência do núcleo, como é que a gente vai inserir esse pilar, se é pelo canto, se é pelo outro canto ou pelo centro, eu vou deixar pelo centro. Então confiram aí se está 25 por 50. E o próximo aspecto é o segmento. Se a gente vai querer que ele seja em formato retangular, se a gente vai querer uma coluna ou em perfil complexo, a estrutura do pilar, que é concreto armado. Aqui eu não vou mexer mais em nada e a gente vai inserir o pilar então ali na planta. Como é que funcionam os métodos de inserção no pilar? A gente tem inserção por um ponto, se a gente deixar selecionado, ó, é só dar um clique que ele começa a aparecer. Vou apagar esses aqui. Próxima opção é o método de 2 cliques, que é quando a gente tem pilares inclinados, a gente já vai ver isso no 3D. E a opção de método rotacionado, que a gente dá um clique e determina a posição rotacionada desse pilar. Por exemplo, se eu quero que ele fique perpendicular. Agora, então, a gente vai inserir um pilar desses aqui no nosso projeto, só a título de conhecimento. Antes disso, vou pedir que vocês cliquem em F5 para ver esses pilares no 3D. Olha ali como é que eles ficam. Esse aqui com 2 cliques, que é o pilar inclinado, o rotacionado e o pilar que a gente simplesmente colocou com um clique. Voltando em F2 então para a planta baixa, vou apagar esses pilares aqui e a gente vai inserir um pilar aqui na planta. A gente vai dar um clique em pilar e vai selecionar o método de geometria simples. Agora aqui a gente vai dar um clique, então só para selecionar o pilar aqui, vocês viram que ele está fora das paredes, ele não está na posição correta, então para mover, Ctrl D, selecionamos um canto e movemos para a posição correta. Lá no 3D, F5, a gente vai ver que o pilar ficou ali no cantinho do shaft, nessa posição. Nesse vídeo, então, a gente viu como inserir pilares no nosso projeto. E no próximo vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona a sobreposição gráfica no ArchiCAD. Porque aqui, como vocês estão vendo na planta baixa, o pilar está achurado em cinza, está com a mesma representação das paredes. E isso não corresponde a uma representação legal em termos de graficação. E a gente vai fazer esses ajustes no próximo vídeo. Deixa um joinha aí, te inscreve no canal para engajar mais o conteúdo da disciplina e até mais!